Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o fluxo da dívida ativa. Então preste atenção. A dívida ativa, no final das contas, ela vai ser uma receita. E ela já nasce como receita. Mas o que aconteceu para que ela se tornasse uma dívida ativa? Foi uma receita que não foi arrecadada na época correta, acabou sendo inscrita em dívida ativa e depois foi cobrada. E aí foi, enfim, arrecadada. Então, inicialmente, a gente tem aqui o estágio da previsão, como uma receita normal. Então, quando a gente faz o estágio da previsão, o fato de prever uma receita da dívida ativa não impacta em nada, por exemplo, o meu balanço patrimonial. Ou seja, tem zero impacto no meu caixa, tem zero impacto no crédito fiscal e zero impacto na dívida ativa. Ou seja, CX, caixa, CF, crédito fiscal, DA, dívida ativa. São as siglas que a gente vai usar. Posteriormente, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer o crédito fiscal. Então, isso aqui é uma premissa importante. A gente só inscreve em dívida ativa, isso é uma premissa. A gente só inscreve em dívida ativa o que antes foi reconhecido como crédito fiscal. Então, quando eu reconheço o crédito fiscal, o que vai acontecer? Eu vou jogar aqui, por exemplo, R$100, e aqui o meu PL vai aumentar R$100. Aqui continua zero, e aqui continua zero. Ou seja, quando eu reconheço o crédito fiscal, não tem nada a ver com dívida ativa ainda, porque eu quero, na verdade, arrecadar esse crédito fiscal dentro do prazo correto. Só que por algum motivo o contribuinte não pagou. E aí o que acontece? Agora vem a inscrição da dívida ativa. Então, a minha dívida ativa agora passa a ser 100, o meu crédito fiscal passa a ser 0, o meu caixa continua 0 e o PL continua 100. Aqui é o que as provas gostam de cobrar, que é a pergunta que já caiu em várias provas de orçamento público, direito financeiro. Qual é a pergunta, professor? A que eu vou fazer agora eu vou responder. A inscrição da dívida ativa é um fato permutativo? Sim. Por quê? Porque quando eu escrevi dívida ativa, antes da inscrição da dívida ativa, o meu PL era 100. Após a inscrição da dívida ativa, o meu PL continuou 100. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu peguei o crédito fiscal, que era 100, que eu já tinha reconhecido, e migrei ele para a dívida ativa. Ou seja, esse 100 saiu daqui, ficou 0, e agora passou a ser 100 de dívida ativa. Ou seja, a inscrição da dívida ativa é um fato permutativo. E aí, depois que eu fiz a inscrição da dívida ativa, eu vou arrecadar a dívida ativa. Quando a gente arrecadar a dívida ativa, o que vai acontecer agora? A dívida ativa agora vai ficar 0, o crédito fiscal 0 e o caixa vai ficar 100. E o PL continua 100. Então, você está notando que desde o momento que eu reconheci o crédito fiscal, o meu PL aumentou para 100. Na inscrição da dívida ativa, ele continuou 100. E na arrecadação da dívida ativa, ele continuou 100. O que mudou? É que no primeiro momento eu tinha reconhecido R$100 de crédito fiscal. Esse crédito fiscal, ele saiu daqui e foi para a dívida ativa. E depois essa dívida ativa, quando foi arrecadada, ela saiu daqui e foi para o caixa. Ou seja, só teve uma migração. Eu saí de crédito fiscal para dívida ativa e dívida ativa eu fui convertido em caixa. Então esse é o fluxo completo da dívida ativa. Então não esqueça disso. A simples inscrição da dívida ativa, ela parte da premissa que antes de eu escrever a dívida ativa, no momento anterior, eu reconheci o crédito fiscal. Aqui ocorreu o aumento do PL. Desse modo, se eu já reconheci o crédito fiscal no aumento do PL, o aumento do PL já foi reconhecido no crédito fiscal, quando eu escrevi a dívida ativa, aqui ocorreu um fato permutativo. E na arrecadação, um fato permutativo. Então, só para deixar claro, aqui aumentou o PL, aqui foi um fato permutativo, muito cobrado em prova, e aqui também foi um fato permutativo. Pronto, com isso, você fica completo para qualquer questão que fizer esse tipo de abordagem. Até a próxima.